Bom pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Farias, sou da Nutriex, sou consultor técnico da Nutriex, trabalho desde 2018 na companhia. Comecei como técnico de segurança do trabalho e hoje eu sou consultor técnico há mais ou menos um ano e meio, tá? Agora vamos falar um pouco sobre os nossos produtos, as nossas linhas, falar um pouco sobre cada item, do protetor solar até o repelente, do regederme, do desengraxante, enfim. E vai ser um treinamento bem explicativo, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos começar falando sobre a nossa linha de protetor solar, tá? Protetor solar hoje nós temos 4 tipos, nós temos o fator 30 e o 60, nós temos o 30 e o 60 com repelente, nós temos a linha facial, que é apenas o fator 60, e nós temos o lançamento último nosso, que é uma linha 70, tá? O 70 nós iniciamos ele mais com um trabalho para equipe de soldas, né? Pessoal que trabalha em caldeiras, fornos, soldas. Por quê? Pelo fato da temperatura ela ser um pouco mais elevada do que o próprio sol, né? O ambiente a qual nós estamos instalados. Então o FPS 70 ele dá uma maior proteção, proporcionando uma maior reaplicação entre o uso do protetor solar e a pele do usuário, tá? Nós temos também o fator 60 com efeito mate, né? O 60 ele foi justamente criado apenas para facial, apenas para o rosto, né? Às vezes a gente utiliza um protetor solar um pouco mais denso, um pouco mais pastoso e acaba aqui incomodando e ficando a pele muito oleosa do seu próprio rosto. Então ele foi justamente pensado para a parte facial, tá bom? E nós temos o fator 30 e o 60. O 30 eu não tenho aqui, mas eu vou falar sobre ele, tá? Mas nós temos o fator 30 e o 60. Uma pergunta que surge muito, né, todos os dias, vendedores, consultores falam comigo: Lucas, realmente a diferença do fator 30 para o 60 é o dobro de proteção? O que é realmente a diferença entre eles? Bom, o que é que eu sempre falo, o que é que eu costumo falar sempre para eles? Que a diferença está no tempo de reaplicação. Não obrigatoriamente o fator 60 ele protege o dobro do fator 30, até pelo fato que se fosse o dobro, o preço seria o dobro do preço, mas não é. A diferença está basicamente no tempo de reaplicação, mais ou menos 2 horas a mais. Tá? A nossa indicação que enquanto ele utilizar o fator 30, a nossa indicação é que a cada 4 horas ele faça a reaplicação do produto, tá? Diferentemente do fator 60, a cada 6 horas você tem que reaplicar. Mas Lucas, tem exceção? Sempre vai ter exceções. Uma coisa sou eu, vou dar um exemplo muito básico. Uma coisa sou eu que sou um vigia. O vigia ele não vai suar muito, ele não vai ter uma sudorese intensa. Então, automaticamente, o produto que está na pele dele vai ficar por longo período, né? Diferentemente de um pedreiro, de um piscineiro, de um pintor, de um motoboy, ele vai ter uma sudorese mais intensa, ele vai suar bastante. Então, automaticamente, o produto que está exposto na pele dele, no pescoço, no rosto, na bochecha, enfim, em qualquer parte do corpo dele, vai sair com mais facilidade. Então, ao invés, se ele utilizar o fator 30, ao invés de 4 horas, ele tem que baixar para cada 2 horas. A cada 2 em 2 horas ele tem que estar fazendo a reaplicação do protetor solar. E o 60, ao invés de 6 horas, você baixa para 4 horas. Tá? Dos raios que chegam até a Terra, o fator 30 ele protege 97,6%, 7%. Já o 60 ele protege 98,78%. A diferença é mais ou menos 1%. Por isso que a diferença hoje não está o dobro de proteção, mas sim na reaplicação do protetor solar. Tá? Eu posso utilizar o fator 30. Né? O pessoal pergunta muito: Lucas, tu é mais branquinho e tal, tu usa o fator 60, 70? Eu costumo falar que eu utilizo o fator 30, mas eu reaplico no tempo correto. Qualquer pessoa pode utilizar o fator 30, desde que reaplique no tempo correto. Eu não posso, o Lucas, utilizar o fator 30, passar pela manhã umas 8 horas, aí fica 9, 10, 11, 12, 13, só vai reaplicar o protetor solar 3 horas da tarde. Então, automaticamente, eu vou queimar, isso é fato. Tá?
O protetor solar nosso hoje, primeiro, ele é rico em vitamina E, combate o envelhecimento precoce da nossa pele. Ele é um produto hipoalergênico, ele é um produto também não comedogênico. O que é isso? Ele não entope os poros, ele não causa espinhas e nem acne, tá? Ele é um produto também que não deixa a pele esbranquiçada, ele tem uma rápida absorção e também ele tem uma ação imediata. O que é uma ação imediata? É que quando eu passar o protetor solar e começar a fazer a espalhabilidade na minha pele, automaticamente o produto que está exposto, ele vai absorver na minha pele e eu vou poder ficar exposto ao sol, à atividade. Alguns protetores solar, eles têm um tempo maior de efeito na sua pele. Então, assim, eu sempre costumo fazer esse teste com da concorrência. Eu não vou falar o nome que é para não dar vez à concorrência, né? Mas eu sempre costumo fazer esse teste para mostrar a eficácia do nosso produto. O que é que o pessoal pensa, o que é que o corpo de trabalho pensa de funcionários que usam os protetores solares, né? É que quanto mais branco ficar, mais protegido vai ficar do sol. E isso é um grande mito. Tá? Quanto melhor e maior a espalhabilidade pela sua pele, maior vai ser a proteção. Tá? Então eu costumo, deixa eu tirar o relógio para fazer melhor a explicação, desculpem aí, tá? Então eu vou passar aqui um protetor solar do concorrente e vou espalhar na minha pele. Quando eu começo a espalhar, vocês podem ver, perceber que o produto ele vai ficando esbranquiçado, vai criando tipo uma pasta, né, densa, e aí vocês podem ver também que ele fica nos meus dedos. Tá? Então, quanto mais eu espalhar, mais branco vai ficar. Esse esbranquiçado, ele vai sair, Lucas? Vai sair mais ou menos 15 a 20 minutos ou meia hora, tá? Para absorver completamente na sua pele. Então, quando eu pego o nosso protetor solar e eu faço uso aqui da aplicação, e eu começo a espalhar ele, vocês podem perceber que automaticamente ele vai absorvendo na minha pele, sem deixar aquele efeito esbranquiçado, tá? Então, o que é que os funcionários pensam? Eu vou passar bem muito protetor solar para ficar branco, para eu não queimar do sol, né? Para eu não ficar queimado. Então, quando a gente coloca aqui a diferença, a gente consegue perceber que o esbranquiçado, ele não absorve na minha pele. Automaticamente, quando o funcionário começar a suar, tiver uma sudorese intensa, o produto que está exposto aqui ele vai sair com mais facilidade, tá bom? Então, diferentemente do nosso, o nosso ele tem uma melhor absorção. Vocês podem ver, tá? O que é que o nosso protetor solar traz? Ele traz também uma informação muito importante. Ele é um produto oil free. Oil free em inglês significa sem adição de óleo, né? Não deixa a pele com aspecto oleoso. Então, hoje eu ando muito em indústrias, em obras, em construtoras, e o pessoal não gosta daquele protetor solar que deixa a pele oleosa. Então, o nosso ele tem esse diferencial. Ele não deixa a pele com aspecto oleoso, tá bom? E uma pergunta também que me fazem bastante, né? Lucas, eu não vou comprar teu protetor solar porque ele não tem CA. Eu costumo falar, então algum protetor solar que você comprar, qualquer um, que seja que tenha CA, eu vou lhe dar R$1 milhão um carro, até porque não existe. Hoje a norma regulamentadora NR6, ela não traz a especificação, a obrigatoriedade de um protetor solar com CA. Então, o protetor solar hoje, nenhum protetor solar existe CA. Existe um registro da Anvisa, tá? O único produto a qual a ANR se refere a CA é a luva química e nenhuma mais, tá bom? Então, assim, hoje o protetor solar tem um registro da Anvisa. Há um tempo atrás, eu não lembro qual foi o ano, criaram uma luva química, no caso, a luva química, e dentro dela colocaram um protetor solar. Então existiam-se 2 produtos em um e existia um CA, né? Mas o CA era referente à luva química, não ao protetor solar. Aí houve aquela conversa toda, né? O SESMIT querendo um protetor solar que existe CA e tal, mas hoje, no ano de 2023, nenhum protetor solar hoje tem CA, até porque não faz parte da obrigatoriedade do MTE exigir aquela fábrica, aquela indústria de ter um protetor solar com CA, tá? Só vai ter o registro da Anvisa.
Mas Lucas, já que não tem CA, o uso não é obrigatório? Ele é obrigatório. Se a gente for ler a NR 21, vai falar sobre trabalhos a céu abertos, né? O que significa isso? Ele vai falar um pequeno item lá que qualquer empresa tem que, por obrigação, se o funcionário estiver exposto ao calor excessivo, ao frio excessivo, entregar materiais que consagrem ali a segurança do trabalhador. Então, se eu sou um pedreiro, se eu trabalho exposto ao sol, aquela empresa tem que me entregar um óculos escuro, uma touca árabe, uma camisa manga longa, um protetor solar, até pelo fato de que, se eu trabalhar exposto ao sol e futuramente eu desenvolver um câncer de pele, eu não contrair na minha casa, eu contrair no meu ambiente de trabalho. Se eu sou um pedreiro que entra de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados de 7 da manhã às 12, eu contrair logicamente no ambiente de trabalho. Então aquela empresa ela pode sofrer alguma ação judicial pelo fato de que não entregou o mínimo para o trabalhador, que foi no caso o protetor solar. Então, por mais que não tenha CA, se aquele funcionário trabalha exposto ao sol, aquela empresa tem que, por obrigação, fornecer equipamentos de proteção individual, o mínimo e necessário para aquele funcionário desempenhar a atividade dele. Tá bom? Os nossos protetores solares, né, nós temos o fator 70, apenas essa apresentação, o 60 facial, apenas também essa apresentação, e o 30 e o 60 com repelente, nós temos de 120 ml, de 1 litro, de 2 litros e de 4 litros. Tá bom? Deixa eu dar uma afastadinha aqui. Vamos falar das nossas luvas químicas, né? Hoje nós temos luvas químicas 3 tipos, nós temos o grupo 3, o grupo 2 e o grupo NB. Qual a diferença de cada um deles? Tá? Antigamente nós tínhamos o grupo 1, que era para produtos feitos à base de água, óleo e pinturas resistentes, só que ele foi extinto. Hoje nós temos apenas o grupo 2, o grupo 3 e o grupo NB. O grupo 2 ele foi criado justamente para o pessoal que trabalha apenas com produtos feitos à base de óleos resistentes. Lucas, o que é óleos resistentes? São aqueles produtos que o pessoal de manutenção trabalha, que é mais o óleo, a graxa, o óleo diesel, o combustível. Então ele foi feito justamente para esse pessoal que trabalha no ramo, posso até falar assim, de manutenção. Tá? O grupo 3, ele é um grupo 3 em 1. Ele tanto engloba o grupo 1, 2 e 3. Então ele foi feito para produtos feitos à base de água, óleo e pinturas resistentes. Lucas, o que é produtos feitos à base de água? Água, argamassa, cal, cimento, gesso. Produtos feitos à base de óleo, óleo diesel, graxa, combustível e produtos feitos à base de pinturas resistentes, tintas automotivas. Então, tudo isso engloba o grupo 3. Tá? E nós temos também a nossa linha NB, Nutribio, tá? Que também ele é um grupo também que atende os produtos feitos à base de água, óleo e pinturas resistentes. Porém, ele foi criado justamente para o ramo alimentício e hospitalar, por ele ser sem cheiro, sem ter nenhuma fragrância, tá? E ele é antibactericida e antibacteriostático, tá? Então ele elimina as bactérias 99,99%, tá? Então a gente criou ele justamente para o pessoal que trabalha no ramo alimentício e hospitalar. Eu não posso utilizar o grupo 3 no ramo alimentício e hospitalar, pelo fato de quê? Porque ele tem fragrância, né? Nenhum ambiente hospitalar e alimentício aceita produtos químicos que tenham fragrância na sua composição. E já o NB, ele tanto serve para produtos químicos e biológicos, tá bom? Mas, falando sobre isso, o que é em si a luva química? A luva química, também conhecida como creme de proteção individual, existem esses dois nomes, às vezes eu falo creme de proteção e às vezes eu falo luva. Eu estou falando menos luva pelo fato de que, às vezes a gente fala com uma empresa que ainda não conhece a luva química, e aí eu ligo, você conhece a luva química da Nutriex? Não, eu uso aqui a luva e tal. Só que essa luva que eles se referem é a luva física. É uma luva de algodão,
pigmentada, de látex, nitrílica. Por isso que às vezes eu falo creme de proteção químico, tá? Foi estabelecido em 1994 como protetor para a pele, que no caso é um creme de proteção para a pele, né? Em 94 ele foi estabelecido como um item de segurança individual, ao qual tem a necessidade hoje de ter o CA. A NR6 ela vai falar no item F, salvo engano, que a luva química ela foi criada para o pessoal que trabalha com agentes químicos. Então ele vai fazer a parte de proteção química contra os membros superiores do seu corpo. Lucas, o que é os membros superiores? Mãos, antebraço e braço. Então qualquer agente químico, seja uma cola, uma graxa, uma tinta, um cimento, se tiver contato com as mãos, ele vai estar fazendo a parte de proteção química, não vai permitir o contato do contaminante com a pele do usuário. Lucas, mas durante quanto tempo? Durante 4 horas. As nossas luvas químicas, ela tem uma duração de 4 horas na nossa pele, tá? A gente utiliza a luva química. Ah, Lucas, mas eu vou utilizar a luva química, então eu posso, se eu me cortar, eu vou estar protegido. Não é contra risco físico, é contra o risco químico ou biológico, que no caso também pode ser a ANB, tá? Então eu sempre, deixa eu tirar aqui também a aliança. Eu sempre faço esse teste e apresento para os usuários, tá? A nossa indicação que é a cada membro seja utilizado apenas 1 grama. Lucas, o que é 1 grama? 1 grama, a gente costuma falar que é esse primeiro risco nosso do dedo, que é a falange, né? Então, isso aqui, essa quantidade é o suficiente para um membro. Ah, Lucas, mas eu quero utilizar no meu braço, no antebraço e nas minhas mãos. 3 gramas, um para as mãos, um para o antebraço e o outro para o braço, tranquilamente, tá? E aí eu vou fazer a espalhação da luva química nas minhas mãos e espalhar para fazer um pequeno teste com a cola. Então, quando eu passo essa luva, esse creme de proteção, eu tenho que fazer uma boa espalhabilidade para que minha pele fique totalmente protegida pela camada que vai ser criada, tá? Então, quando eu faço isso, eu tenho que passar bem na palma da minha mão, no dorso, no punho, nas cutículas, né, entre os dedos, e fazer total espalhabilidade para que não aconteça nenhuma parte ela fique sem creme de proteção. Porque vai que você fique sem um creme de proteção e tenha contato com uma cola, com uma resina, e aí vai estar ali ocasionando alguma infração à sua pele, né? No caso, ressecamento, enfim. Então, eu costumo fazer esse teste com a Tec Bond, né? Que é a irmã da Super Bond, né? Que a gente conhece bem. E eu costumo fazer esse teste, fazer aqui uns pinguzinhos pra gente fazer agora o teste. Não sei se vai ser possível ver. E aí eu venho e colo aqui as minhas mãos. Sempre que eu faço isso, o funcionário ele tem que entender a funcionalidade. Por quê? Uma coisa sou eu falando que a luva química faz isso, aquilo, outro. Outra coisa é a gente pegar um funcionário e fazer esse teste. Eles vão ver realmente a funcionalidade e a eficácia da luva química. Muitas vezes eu faço um teste como? Eu pego uma graxa, em uma mão eu sujo a minha mão de graxa, nas cutículas, enfim. Na outra mão eu passo antes a luva química, espalho bem e faço a mesma coisa. Pego graxa, coloco nas cutículas, enfim. E aí quando eu vou fazer a limpeza das mãos, a mão que está sem a luva química é uma demora para sair o sujo, né, a graxa. Agora a mão que está com a luva química é muito rápida, a facilidade, a rapidez, a agilidade com que o sujo sai das minhas mãos é muito mais rápido. Então, não só faz também a parte de proteção química, mas também de remoção da sujidade. Ela sai muito mais, ela facilita a limpeza das mãos e também hidrata a pele pós-atividade, tá? Então, vocês podem ver que não acontece nada. Automaticamente, a cola ela fica exposto sobre a minha mão, no caso é sobre a luva química que foi colocado nas minhas mãos,
Então vocês podem ver que automaticamente eu posso continuar ali a minha atividade. Então, Lucas, aí se eu tiver contato com alguma tinta, algum graxa, obrigatoriamente eu tenho que limpar as mãos para poder reaplicar o produto? Não, tá? A luva química, ela tem uma funcionalidade de 4 horas. A não ser que você tenha contato, se você vai sair para uma reunião ou alguma outra coisa, que vai ficar fora do ambiente ali de trabalho, aí você faz a remoção da luva química, né? Sempre com água e sabão. Por que eu falo isso? Porque às vezes os mecânicos, os pintores, eles passam um trapo, ou estopo, toalha e acham que vai sair. Não vai sair. A luva química só vai sair com água e sabão. Lucas, mas se eu passar só água e esfregar bem as mãos, vai sair? Pode sair uma quantidade excessiva, mas a luva química, conforme a nossa ficha técnica, só vai sair com água e sabão, tá? Por mais que eu passe na minha calça, ou na minha bata, ou enfim, alguma coisa no papel higiênico, no papel toalha, a luva química só vai sair com água e sabão, tá? Como é que a gente faz a inspeção? Por que eu falo isso, gente? Porque a luva química hoje, como ela tem CA, ela tem que ser fiscalizada. Qualquer EPI tem CA, lógico, para ser EPI tem que ser CA. Então, se tem CA, ele tem que ser fiscalizado. Uma coisa é a gente trabalhar numa construtora e saber ali que existe um pedreiro que vai ter que usar um capacete, um cinto de segurança, um talabarte, um óculos, uma luva de segurança. Visivelmente, a gente vai visualizar o EPI com ele. Mas Lucas, como é que a gente vai fazer a inspeção da luva química? Porque vocês podem ver que eu usei a luva química, mas visivelmente vocês não conseguem identificar se eu estou ou não com o creme de proteção, tá? Gente, na própria embalagem nossa, vem falando que ele é visível sob luz negra. Luz negra nada mais é do que aquela luzinha que eu costumo falar de boate, né? Aquela luz, aquela lâmpada negra, que qual você coloca as mãos, se você tiver algum tipo de produto nas suas mãos, a mão vai ficar azul. Então vai identificar a utilização do seu creme de proteção nas suas mãos. Só um instantinho. Esse projeto foi desenvolvido pelo nosso antigo técnico, né, Moacir, e aí ele vai servir para que a gente faça a parte de inspeção química, né, do nosso produto. Eu posso até passar um pouquinho mais para a visualização ser melhor. Então, não obrigatoriamente aquela empresa ela tem que ter um material desse, mas se ele vier só com uma lâmpada de luz negra, aquela lanterninha de luz negra, ele vai conseguir fazer a identificação da luva. Então, automaticamente, quando a gente coloca aqui as mãos, a mão vai ficar azul, é sinal de que o usuário está utilizando a luva química. Então, esse é o formato ao qual a gente faz a inspeção. Não adianta hoje em dia a gente entregar a luva química e como é que a gente vai fazer a inspeção, como é que a gente vai saber se o usuário está utilizando ou não, né? Então, a nossa indicação que é entregar a luva química, é fazer um treinamento técnico especificamente sobre a utilização, do que fazer, do que não fazer, do que eu posso realizar com a luva química e também fazer a inspeção. Porque não adianta, como eu tinha falado, a gente entregar a luva química, o creme de proteção, e o usuário não fazer a utilização de forma correta. Então, por isso, por que eu falei de 1 grama? Porque independentemente se ele utilizar 10 gramas no mesmo membro, a eficácia vai ser a mesma se ele utilizar de 1 grama. Então, quanto melhor e maior a funcionalidade da luva química no seu dia a dia, vai ter menos custo para aquela empresa e o produto vai durar muito mais tempo nas suas mãos. Tá? Então, eu canso de ver em oficinas, indústrias, o pessoal vai utilizar a luva química, eles despejam na palma da mão. Aí um produto que era para ter uma duração mínima de 28 dias a 35 dias, dura 15 dias. Aí acaba tendo um maior custo para aquela empresa. Tá bom? O nosso grupo 2, a gente só vai ter nessa apresentação de 200 gramas.
tá? O nosso grupo NB, a gente vai ter nessa apresentação e está saindo agora um refil de 4 litros, tá? De 200 gramas e de 4 litros. E nós temos também o grupo 3. O grupo 3 vai ter de 120 gramas, que é o menorzinho, de 200 gramas, que é esse, de 1 kg e de 4 kg com o refil e o suporte, que é mais ou menos esse aqui, ó. É mais ou menos esse aqui, que é com o refil e o suporte. Esse aqui é do protetor solar, tá? Mas o da luva química é o mesmo formato. O que é interessante é que o dosador dele, o dispenser no caso, quando você aciona, ele já sai próprio para um membro. Não há necessidade do funcionário que for utilizar essa luva química ficar apertando diversas vezes para que encha a mão dele e que ele possa utilizar o creme. Não. Eu vou utilizar apenas no meu braço, um membro. Então ele utiliza 1 grama e faz a espalhabilidade no braço dele. Tá? Então tudo isso a gente passa para o cliente final para que ele tenha a conscientização tanto do produto quanto da utilização do dia a dia da luva química, tá bom? É um dispenser muito inteligente, a qual o funcionário vai ter uma maior flexibilidade e ação no dia a dia, tá? Como ele, a cada acionamento sai 1 grama, ele rende 4.000 aplicações, tá bom? Vamos falar agora do nosso desengraxante, né? Desengraxante, hoje nós temos 2 tipos, nós temos o creme desengraxante com esfoliante e nós temos o Citric Power, que é um sabonete líquido com esfoliante. Lucas, qual a diferença? A diferença, a modo grosso falando, é que o creme desengraxante, ele remove a base de trapo, toalha, a base seco, né? Posso assim falar, toalha, papel higiênico, trapo, estopa, tá? E o Citric Power é a base de água. É necessário ter uma pia próxima com torneira com água para que a gente faça a parte de limpeza das mãos. Os dois têm esfoliantes, tá? Mas o creme, a gente desenvolveu ele justamente para o pessoal que trabalha externo. A apresentação dele a gente só vai ter nesse tamanho, de 200 gramas. Então, se eu tenho uma empresa, posso falar de caminhão, de ônibus, e que um caminhão ficou no prego numa BR-222 a não sei quantos quilômetros da minha sede, automaticamente o mecânico que está na parte física, na parte da matriz, ele vai ter que se deslocar até essa BR para fazer a parte de manutenção do ônibus ou do caminhão, né? Feito isso, acabou a atividade, ele vai estar com as mãos sujas. Então eu não posso utilizar o Citric Power nessa ocasião pelo fato de que eu teria que ter água, teria que ter um pia, uma torneira próxima para fazer a remoção. Já o creme com esfoliante, a gente utilizava ele pelo fato de que, como não vai ter pia, água próxima, ele pode utilizar o creme, fazer a esfoliação das mãos e vir só com trapo e estopa e fazer assim a limpeza das mãos com mais eficácia, tá? Já o Citric Power a gente tem nessa apresentação de 200 ml, nós temos nas apresentações de 1 litro, de 2 litros e de 4 litros. Gente, ele é sensacional. Eu costumo falar que ele é um multiuso. Ele tanto serve para limpezas médias, leves e pesadas. Ele é sem corante, sem abrasivo, ele é à base de quartzo, né? Que é também um produto natural e ele é biodegradável, ele não agride o meio ambiente. Esse produto ele é sensacional, ele tem esfoliante, ele além de fazer a parte de limpeza da pele, ele hidrata a pele no final e o interessante é que de 4 litros, o galão, a cada acionamento dele ele sai 2 ml, então ele rende 2.000 aplicações. Então pessoas que trabalham no ramo automotivo, indústria, metalúrgicos, pintores, serviços, que trabalham justamente com sujidade, eles têm que também ter um desengraxante no final da atividade, né? Seja ele o creme com esfoliante, seja ele também o Citric Power. Vai depender da atividade de cada empresa e da necessidade de cada funcionário. Seja ele que trabalha externo ou internamente dentro de um galpão ou dentro de uma empresa, tá bom? Regederm, o Regederm é o nosso queridinho, né? Ele é basicamente um creme hidratante para a pele, ele é um regenerador de pele, né? Ele serve para descamamento de pele, peles ressecadas,
pessoas que sofrem com fissuras, com pós-atividade, pessoas que trabalham no ramo de manutenção, geralmente eles não batem mais o ponto de tanto ter contato com graxa, com óleo, com lixas, eles não reconhecem mais a digital. Já tive casos aqui que o Regederm, ele recupera as células perdidas. Aquela célula que está morta, ele joga do seu corpo, ele expele do seu corpo e recria uma nova. Por quê? Porque ele auxilia na recuperação. Ele é um recuperador de pele. Eu tenho exemplos na minha casa, que foi o meu pai, no ano de 2020. Ele foi fazer um café, se queimou essa parte aqui. No slide que eu passei para vocês, tem essa foto do antes, durante e depois. Foi um tratamento, se eu não me engano, de 21 dias, 20 e poucos dias, que aí eu falei, pai, eu só passo de manhã, de tarde e à noite. E assim ele fez. E aí o resultado é sensacional. Então, ele também serve para estrias, descamamento de pele, ressecamentos de pele, cotovelos, joelhos, rachaduras. Então, ele realmente recupera a célula perdida. Na composição dele tem a alatonina, né? Que ele serve como recuperador de pele. Então, esse creme é sensacional. Ele, posso até falar que ele é o queridinho dos treinamentos, né? Quando a gente faz um treinamento ou outro, o pessoal não quer um protetor solar, não quer um desengraxante, querem só o Regederm, porque ele realmente, a funcionalidade dele no dia a dia, ele é muito eficaz, tá? Nós temos também a nossa linha Biogex. O Biogex, ele é um sabonete líquido antisséptico, né? Que a gente utiliza muito nas clínicas e hospitais. Ele elimina as bactérias pelo fato de que ele tem 0,3 de clorexidina na composição dele. Então o Biogex, ele é um produto que a gente utiliza muito em clínicas, hospitais, né? Clínicas veterinárias também utilizam muito, e ele rende até 500 aplicações, mais de 500 aplicações, pelo fato de que, eu não sei se vocês vão escutar, mas ele é líquido, e quando a gente aciona ele sai em espuma, fazendo com que o rendimento dele seja muito elevado. Então, o Biogex a gente só tem nessa apresentação de 250 ml, tá? E ele rende também 500 aplicações, como eu havia falado. E nós temos também a linha de repelentes da Nutriex, né? Nós temos um de 4 horas e um de até 10 horas. O de 4 horas, a composição ativa dele, o princípio ativo dele hoje, dos nossos repelentes, é o DIT. O DIT, ele protege ali, no de 4 horas, tem 8% de DIT, que é o princípio ativo, que é o que repele os mosquitos, né? E o de 10 horas, 10% de DIT. Lucas, eu posso utilizar no meu rosto? Pode, nunca e jamais diretamente no rosto, pelo fato de que? Por conta dos seus olhos, né? É a mesma coisa de um shampoo, de um condicionador, enfim, a gente tem que utilizar primeiramente nas mãos, espalhar bem e trazer a nossa testa, a bochecha, ao nariz. O DIT, ele é um produto que tem um menor custo comparado ao Icaridina. O Icaridina, ele pode sim ser cancerígeno na pele, só que o DIT não. O DIT, ele é um produto com menor custo e ele também faz a mesma eficácia, ele tem a mesma eficácia, não quanto o Icaridina, mas a eficácia dele é excelente. Então, o de 4 horas são 8% de DIT e o de 10 horas 10% de DIT, tá? Ele é com aloe vera e camomila. Então, a gente só vai ter nessa apresentação de 100 ml, né? Tanto de 4 horas quanto de 10 horas. E a case de sucesso, que eu queria até falar, eu até coloquei no nosso slide, foi o nosso dispenser eletrônico, né? Que nós fizemos com o pessoal da Tracbel Volvo. Nós fizemos 1 mês e meio de teste, mais ou menos, e nós conseguimos o primeiro contrato com eles, em 2 unidades, que foi tanto para a unidade de Itaitinga, que é aqui no Ceará, e de Teresina, no Piauí. E agora nós estamos em fase de teste também em Balsas, que é no Maranhão, em Contagem, em Minas Gerais. Então esse é o case de sucesso hoje nosso. Antigamente, há uns 6 meses, eles usavam Mavaro e Luvex,
a gente desenvolveu um trabalho, homologamos, e aí, após isso, a gente entrou com o pessoal da MW Automoção, que é para fazer o trabalho técnico do dispenser eletrônico. Deu tudo certo, no começo foi assim muito difícil por conta do custo, mas quando eles viram a funcionalidade, a eficácia e também o dia a dia dos funcionários, qual eles teriam que ter a obrigação de utilizar a luva química, eles aprovaram o produto, tá? Então tem mais ou menos aí uns 25 dias que está aprovado, já está rodando, e a gente vai começar agora a fase teste, né, também em Contagem, como eu havia falado, e em Teresina, tá bom? E para finalizar, o diferencial dos nossos produtos hoje no Nutriex é que hoje qualquer produto nosso hoje são 3 anos de validade, 36 meses. Se a gente pegar qualquer um da concorrência nossa, são apenas de 2 anos, 24 meses. Eu não estou dizendo que você vai comprar um protetor solar e ficar estocado para você durante 3 anos. Não, mas para a distribuidora, a qual ela quer fazer um estoque para atender grandes demandas, isso é excelente. A funcionalidade dele, a eficácia dele, tá bom? E também a confiança que os clientes têm conosco em ser de 36 meses, 3 anos, a validade dos nossos produtos, tá? Então é isso, eu agradeço a oportunidade, tá dando 36 minutos e alguns segundos, e muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe.